gostando da participação de todos no grupo, hein? Vamos continuar assim, tá certo? E hoje vamos fazer uma oraçãozinha para começar a nossa aula com o pé direito, certo? Vamos lá? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. E livra o mundo, Senhor, dessa pandemia o mais rápido possível. Amém. Certo? E hoje a nossa aulinha vai começar com a aula de geografia. Vamos lá? Geografia. A gente vai estudar as águas das paisagens, da página 60, e as partes do rio, da página 61. Vamos lá? Peguem o livro de vocês e vamos acompanhar com o dia, certo? A paisagem, ela pode ser modificada, vocês sabem disso, não é? Ela pode ser modificada pelas pessoas e também pela ação da natureza. Vocês sabiam que as águas, quando ela bate bastante forte nas pedras, ela transforma aquela pedra, ela destrói? Isso mesmo. Então, isso aí já é uma modificação feita pela natureza. Certo? E também há mudanças de temperatura. A temperatura pode estar fria, pode estar quente, pode estar morna, não é? E também o vento. O vento também é uma modificação. Muito bem. Os rios banham diferentes lugares. Por esse motivo, o caminho que cada rio segue é diferente. Vocês sabiam? Porque ele banha vários lugares diferentes. Então, ele percorre caminhos diferentes, né? Tem uns que vão para o mar, tem outros que vão para os lagos, para os rios, né? Para os pequenos rios. E esse rio, o rio, ele tem partes. Vocês sabem quais são as partes do rio? Então, vamos lá. A nascente do rio. A nascente do rio é o lugar onde começa a correr as águas. É o começo do rio, certo? A margem do rio. A margem do rio é a faixa de terra firme que rodeia um rio. Ele fica ao redor do rio. Então, é uma faixa de terra firme. É a margem do rio. Aí você diz, eu vou ficar ali deitadinha na margem do rio para me refrescar com a brisa. Certo? E a gente também tem o leito do rio. Você sabe o que é o leito do rio? É a superfície por onde correm as águas. Exatamente, o leito é a superfície onde as águas correm. E a gente também tem o foz. Foz é o local onde a água deságua. É igual a cachoeira. Você vê a cachoeira bem grande, aquelas montanhas, e a água desce pela cachoeira. Então, ela é o foz, é para onde a água corre, certo? As águas carregam parte do solo. Elas existem nas margens e esses materiais se acumulam em outros lugares, mudando o relevo de uma paisagem. A água do rio, ela vai forte, né? E vai carregando parte do solo, parte das pedras que tem ali no rio. E vai deixando em outros lugares. E vai modificando a paisagem, não é? Você está entendendo? Que as pedras vão rolando junto com a água. E as águas, às vezes, elas ficam mais tranquilas, mais calmas em uma certa parte do percurso, aonde essas pedras ficam. Então, ali, elas já formam um relevo, não é? E já muda a paisagem. Vamos lá? Continuando. As águas dos rios estão sempre em movimento. Elas nunca param. Sempre estão rolando.
E para conservar as margens de um rio, é preciso plantar árvores. Prestem atenção, gente. Vamos preservar os nossos rios e as margens dos rios, para que eles fiquem sempre, ó, bonitinhos ali. Então, o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer é plantar árvores e manter as plantas que já existem nessa margem. As plantinhas que já existem lá, a gente tem que estar cuidando delas, deixar elas lá, porque elas preservam o nosso rio bonito, né? Com as margens bem bonitas. E a gente também tem algumas partes do solo que são carregadas, elas formam o quê? Alguns córregos, riachos, não é? E ribeirões. Juntam-se as águas, prestem atenção, juntam-se as águas do rio principal e todos eles correm em direção a outro rio. Quais são eles? Ou para o mar. Foi o que eu acabei de dizer no comecinho. As águas, elas rolam para diferentes lugares. Elas podem ir para os córregos, elas podem ir para os riachos, para os lagos, não é? Para os ribeirões e para o mar, não é? Podemos aproveitar a água do rio. Como? Praticando esportes, não é? Usando também para pescar. Olha que legal, a gente pesca nos rios, né? Tem muita gente que gosta de pescar, principalmente o papai, o vovô, o tio, né? O primo gosta de pescar no rio. E também para irrigar as plantações. Tem muita gente que usa a água do rio para irrigar as plantações das lavouras. O que é isso, tia? São as plantações de verduras, legumes, frutas. Então é isso, pessoal. Prestem bastante atenção que no livro de vocês, ó, tem as ilustrações mostrando tudo que a tia acabou de falar, tá vendo? Aqui são as cachoeiras onde a água deságua, né, que é o foz. Aqui a gente também tem as partes do rio na página 61, que olha só, a água do rio, ela tá se desviando para outro local, vocês estão vendo? E aqui a gente tem detalhadamente a parte do rio e todas as partezinhas dela. A gente tem a nascente, que é onde nasce, a margem, a foz, o leito, explicando detalhadamente. Esse livro é maravilhoso, bem explicadinho. E apesar disso tudo, ele ainda tem imagens ilustrativas maravilhosas. Aqui a gente tem o Ribeirão, a gente tem a região amazônica. Olha só que lindo. Vocês estão vendo, ó? Prestem atenção nas imagens que a gente tem, ó, as árvores e as plantas. Tá vendo na margem? A gente tem que fazer o quê? Preservar as que tem e plantar cada vez mais, para não modificar a margem do rio. E aqui a gente também tem, na página 63, como utilizar a água do rio. Olha só, a gente pode utilizar a água do rio para irrigar as plantações. Aqui é o que o senhorzinho está fazendo, ó, ele está irrigando a plantação. Essa daqui é a segunda imagem, que é a letra B, eles estão pescando no rio, tá vendo? E aqui, eles estão fazendo um transporte, eles estão trafegando no rio. Entenderam? Eles estão trafegando no rio em um barco. E aqui eles estão em uma lancha, não, no jet ski. Aqui a letra D é um jet ski. Eles fazem esportes com esse jet ski na água. Eu acho que vocês já viram em filmes e também em programas de esporte, não é? Onde a pessoa fica no jet ski andando e o outro fica, ó, um pezinho lá na prancha. Deve ser legal. Eu não tenho coragem, mas eu sei que muitos de vocês têm. Então a gente usa a água do rio para muita coisa mesmo. E é muito importante, né, gente, a gente preservar a água que a gente tem, a gente preservar um lugar lindo desse. É maravilhoso. Então vamos fazer isso, vamos preservar os nossos rios, não é?
A tia falou a gente preservar os rios plantando e conservando as árvores. Sim, mas também tem outra maneira, viu, de você cuidar das águas do rio. Não jogar lixo. Vai para a beirinha do rio, vai para o mar, mar lindo, para a praia e tal. Leva a sacolinha para colocar o lixo dentro dela e traz ela de volta para casa para jogar no devido lugar. Porque o lugar de lixo é no lixo, não na areia da praia, não na beira do rio, certo? Muito bem, então estamos de acordo, né? Vamos cuidar do nosso meio ambiente. A semana passada a gente comemorou o meio ambiente, então vamos preservar ele todo dia, porque todo dia é dia do nosso meio ambiente. O meio ambiente é o local onde a gente está, então vamos preservar. Não importa se você está em casa, na escola, na praia, no shopping, aonde você estiver, você tem que preservar o local que você está. Sendo uma pessoa bem educada e não jogando lixo no chão, jogando lixo na sacolinha dentro da lixeira. Muito bem. E agora a gente segue nossa aula com a matéria de ciências. Muito bem, a gente vai ver ciências. A gente vai conhecer melhor a vegetação. Olha que legal, agora a gente viu os rios, né? As águas dos rios, bem legal, para que servem, né? Para que a gente use a água do rio. E agora a gente vai ver a vegetação, a gente vai ver partes das plantas, a gente vai saber para que serve cada partezinha da planta. Agora na nossa aula de ciências, certo? Então a tia trouxe um vídeo bem legal para vocês, falando bem detalhadamente sobre esse assunto e espero que vocês prestem bastante atenção na aula de geografia e na aula de ciências. Façam a tarefinha proposta, que a tia vai colocar na agendinha aqui embaixo, depois do vídeo, ok? E, gente, vamos continuar estudando, prestando atenção nas aulas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato no PV de tia Kátia, certo? Ah, e não esqueçam, as tarefinhas que vocês fizerem, tem que postar no PV da tia Kátia para correção, ok? E fiquem com a nossa aula de ciências. E um beijão no coração de vocês com essa música linda! Tchau! Plantas são seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem e morrem. Agora vamos conhecer os nomes das partes das plantas: raiz, caule ou tronco, folhas, flores, frutos, sementes. Agora vamos aprender as funções das partes de uma planta. Raiz. Ela prende a planta no solo e dele retira a água e sais minerais que ela precisa. Caule ou tronco. Sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. As folhas são responsáveis pela respiração e transpiração e ainda produzem o alimento das plantas, que ocorre pela fotossíntese. A fotossíntese é um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. Mas como as plantas conseguem produzir seu próprio alimento? Bem, elas precisam de alguns ingredientes para isso. São eles: água e sais minerais, luz do sol e gás carbônico. Flores. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que originam os frutos. Frutos. Os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes. Sementes. Ficam no interior dos frutos e darão origem a uma nova planta. É importante, entretanto, lembrar que nem todas as plantas apresentam essa mesma estrutura.